Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, na paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz que inunda o nosso ser e nos faz transbordar de uma paz inefável que nos deixa o nosso ser tranquilo e com a esperança da glória de Deus. Antes de começarmos essa meditação, vamos começar a orar de uma forma bem diferenciada para a glória de Deus. Meu Senhor e Deus, pelos méritos do Senhor conquistado ali na cruz, através deste evangelho maravilhoso, o evangelho da graça, por tua palavra, nós nos colocamos, pedindo misericórdia e perdão dos nossos pecados e pedindo, meu Pai, que o Senhor, pelo teu poder, visite a cada lar, cada pessoa que vai ouvir tua palavra. A voz é nossa, mas a palavra é da unção do teu Espírito por tua palavra. Abençoe, alcance cada pessoa, que haja inundação de paz e de fé, de esperança a cada pessoa, a cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Fizemos algo diferente aqui para a glória de Deus. Hoje, sábado, final de semana chegou. Vamos manusear a Bíblia. Abra a Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus com este assunto que ele vem do céu. E tudo que age aqui se conclui no céu, que é o livro dos livros, o livro sagrado de Deus no céu. Aqui tem o cartório dos homens. E tem o testemunho dos homens quando se entrega a vida para Deus. Para a igreja não, para pastor não, para bispo não. Para Deus, que fique bem claro isso. Para Deus. Porque quando nós entregamos nossa vida aos 17 anos, nós falamos para Deus: ó Deus, eu quero ter a vida eterna. Antes de entrar na igreja, eu já tive o meu encontro com Deus. Eu disse: ó Deus, se tem vida eterna, se depois da morte, se eu vou existir, se eu vou estar ao teu lado, responda-me. Orei de uma forma bem clara. Eu não ia a igreja alguma, não entendia muito de Deus, mas houve essa sinceridade. Então, quando você vai para Deus mesmo e vai se congregar em uma comunidade cristã, você tem que ir com tudo, com esse entendimento. Eu quero servir a Deus. E ali, quando o servo de Deus ora para você, através confessando essa entrega, é escrito o seu nome no livro da vida. É sobre isso que vamos falar neste dia. Hoje, sábado, 25 de julho de 2026. Apocalipse, capítulo 5, capítulo 20, versículo 12, vai ser o título dessa meditação. Apocalipse, vamos manusear a Bíblia. Vamos. Jesus disse: examinar as Escrituras. E Apocalipse também diz: bem-aventurado aquele que lê e guarda as profecias deste livro. Manuseie. Leia a Bíblia, não tenha preguiça não. Não tenha preguiça, leia a Bíblia, para depois você não ser enganado por falsos profetas que ensinam qualquer coisa na Bíblia e faz você não acertar com a vida eterna. Título desse assunto de hoje, muito sério mesmo, que diz respeito às obras, tudo que fazemos aqui e o que vai contar para conosco na eternidade, no livro dos livros. O livro das obras e o livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte, a palavra de Deus: vi também mortos os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achavam escritos nos livros. Nós temos falado, se não me foge a memória, ontem ou foi ontem, sobre o que fazemos aqui vai resultar para a eternidade.
Então, somos nós, através da nossa conduta, das nossas obras, é que vai ser somado e ter o resultado final. Quando for abrir os livros, o livro da vida a respeito de cada um de nós. Vamos falar apenas de 4 tópicos. Primeiro tópico, o modo de como tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vamos ler logo aqui, depois nós vamos tecer comentários. Mateus capítulo, olha aí, ó, examinar, manusear a Bíblia. Mateus capítulo aqui, nós estamos ensinando a manusear a palavra de Deus. Mateus, primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte, as Santas Sagradas Escrituras: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Tá? Já desde o tempo de Moisés, já se havia escrito essa procedência. Vamos lá agora para a revelação das Escrituras, trazendo para a nossa vida que vivemos aqui. Bom, se eu quero que alguém me faça bem, me trate bem, o que eu devo fazer para qualquer pessoa? Tratá-lo bem como eu gostaria. Então, Deus conhece a vida, a mentira e a verdade, se alguém assim ou procede ou fala. Então, nós agora vamos, de uma forma figurativa, vamos nos conjecturar. Eu estou no setor do trabalho. Vem uma pessoa me destratando ou me humilhando. Aí eu quero ser bem tratado. Ao meu proceder. Pois não. O que eu posso fazer para o senhor? E muitas das vezes aquela pessoa está com a vida meio que perturbada, está preocupado. Aí você tem que, se possível for, tiver esse tempo, parar e usar a psicologia. Puxa vida, o que essa pessoa está me tratando assim? Será que ela deve estar com algum problema? Eu tenho que ajudar, eu tenho que tratar ela como eu desejaria ser tratado. E assim a resposta, pois não, como posso te ajudar? Deus abençoe sua vida. E isso vai vir de retorno para nós. É questão de consciência, é questão de agir o temor a Deus, aquilo que Deus nos ensina para praticar, para com o nosso próximo e ter retorno para conosco. O retorno pode até não vir logo, mas vai vir, porque a palavra de Deus é fiel. Gálatas capítulo 6, versículo 8, me parece que é tudo que o homem semear, isso colherá. Então você está praticando bem e às vezes logo de antemão, logo no presente não está tendo retorno. Calminha, mas vai vir, porque essa palavra é fiel. Vamos para o segundo tópico. Conservar em nós um coração aberto para agir com clemência ao nosso próximo. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 36. Vamos ler a Bíblia? Lucas 6, 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Que glorioso o amor do nosso Deus. E Ele nos orienta para a gente seguir o exemplo dele. Então, é inevitável que isso faz parte, nós falamos sobre isso
essa semana, o egoísmo, a ingratidão. Então, às vezes, as pessoas, elas ainda não têm um coração dilacerado, não têm um coração moldado por Deus para praticar bondade e o que é justo e bom, e nos faz injustiça, comete maldade, mas nós não temos que devolver com a mesma moeda. Não, a gente tem que semear, plantar o que é bem, ter misericórdia e ser benigno. Então vamos para o terceiro tópico agora, aqui. Em quem somos conduzidos para as boas obras? Em quem somos conduzidos para as boas obras? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, uma ótima epístola de ensinamento para casais, para famílias e para a salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Achei aqui, está aqui. Pois somos feitura dele. Dele quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, essas boas obras não é esmola, né? Isso ou aquilo para alguém ver. Não. As boas obras em Cristo. Aquele que procura honrar, glorificar a Deus, não está ficando mostrando para todo mundo, não. Olha, eu evangelizei, olha, eu salvei, olha, eu dei isso a uma pessoa. Aí você só vai ter galardão de homens. Saiba disso. O galardão que vem de Deus, as boas obras em oculto. Só para glorificar, só para mostrar para Deus. São obras espirituais de bondade, de amor, de misericórdia, que a pessoa não se preocupa em estar mostrando e dizendo para os outros. Que fique bem entendido isto. Vamos agora para o último tópico. A conduta de cada um de nós será avaliada por Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primeira epístola do apóstolo Pedro já fica quase próximo do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 17. Achei. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando estivermos aqui, temos que nos esforçar, nos moldar a viver com temor diante de Deus, diante dos homens não, mostrar para o homem não, para Deus. Fogo de Deus. Concluindo, vamos nos conter aqui. Concluindo, conclusão e conscientização. Quando aceitamos a Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Quando você aceita a Cristo, a nome de igreja, a nome de padre, pastor, bispo, não, mil vezes não, a Cristo. E este, o crucificado no Evangelho da Graça. E se for, aí isso está escrito em Efésios, eu vou ler, não ia ler não, mas vou ler. Efésios capítulo 3, versículo 15. Esse livro de Efésios é muito maravilhoso, eu indico a você, essa epístola do apóstolo Paulo é gloriosa, Efésios, Gálatas é glorioso. Efésios capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, a palavra de Deus: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, na igreja, na comunidade, ali, quando a pessoa se diz Jesus, coloca o nome e tal, mas o principal está escrito nos céus. Veja bem o que Jesus falou para os discípulos, quando Jesus deu autoridade e unção para pregar o nome dele. E os discípulos vinham, mestre, em teu nome os espíritos malignos se submetem, em teu nome curamos. Jesus disse,
Opa, calma. Tenha uma fé consciente, sem idolatria, sensata, glorificando tão somente a Deus. Não se alegre por isso. Se alegre por seu nome estar escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Fazer milagres, cura, libertação. E no teu nome escrito no livro da vida, não adianta de nada. Está escrito. Coríntios, Epístola do Apóstolo Paulo, que diz assim: se eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu fizesse cura, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, aí conclui o Apóstolo Paulo: se eu não tivesse amor, nada seria. Que fique bem claro isso, porque há muitas pessoas querendo mostrar obras e fazendo isso e aquilo, mas não é para glorificar o nome de Deus, é para glorificar o nome da igreja, do pastor, do padre ou do bispo. A verdade nua e crua que falamos com amor, para que abra a mente das pessoas, para entender o que Deus mais quer, que glorifique tão somente aquele. Está escrito isso no livro de Jeremias: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. Está escrito no livro de Jeremias e em outros profetas. Continuando, que nós falamos, quando aceitamos a Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, Efésios 3,15, continuando: e se formos fiéis até o fim, seremos salvos. Está escrito em Mateus 24,13, aquele que for fiel até o fim será salvo. Continuando, e aqui já estamos concluindo: e no dia da eternidade o nosso nome será lembrado. Apocalipse 3:5. Vamos ler e aqui já terminamos. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos. Meu Pai, abençoe que todos venham entender que o principal é o seu nome, está escrito no livro da vida, que as suas obras sejam em Cristo, sua conduta, seu comportamento seja para glorificar o teu nome, unicamente exclusivo o teu nome, para que o nosso nome esteja aceso no teu livro, no livro da vida, e possamos possuir a vida eterna ao teu lado. É isso que te pedimos, e que toda a idolatria nessa nação, toda feitiçaria, todos os ensinamentos dos falsos profetas venham cair por terra. Agora, meu Senhor, nós te oramos isto com misericórdia. Abençoe cada pessoa que vai ler, e que o espírito de dúvida, de idolatria, feitiçaria, seja neutralizado em o nome e na autoridade do Senhor Jesus, e que muitas pessoas sejam libertas, a mente, os olhos do entendimento, passem a entender e ver. Em nome de Jesus e para a tua glória, Santo Deus. Amém. Deus abençoe, ótimo dia. Tenha um momento com sua família, se conduza a toda a sua vida no temor de Deus e se preocupe em seu nome. Está escrito no livro da vida, e que suas obras glorifiquem a Deus e que seja vista só por Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Ótimo dia, eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus, a unção de Deus fluiu para que muitas pessoas sejam tocadas e libertas da cegueira espiritual, dos olhos do entendimento, que os espíritos e que os falsos profetas têm conduzido a esta nação e a muitas outras. Mas Deus está levantando homens com sede de justiça e de verdade, através dessa palavra, falando
o Evangelho da Graça, falando a palavra de Deus com verdade como ela é, para socorrer e salvar muitas pessoas que não entendem a verdade de Deus. Ótimo sábado, Deus abençoe.